Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim. Vamos falar um pouquinho sobre o mercado de leite, vamos falar com o Thiago Bernardino de Carvalho, que é pesquisador do CPEA, vai contar um pouquinho para nós como que ficou o pagamento nesse finalzinho do mês de julho, referente ao leite captado em junho desse ano. Seja muito bem-vindo, Thiago. Olá, bom dia a todos. É um prazer novamente estar aqui junto com Notícias Agrícolas, hoje para falar um pouquinho sobre o mercado lácteo. O pessoal que está nos assistindo está acostumado a ver você falar sobre o mercado do boi, né, Thiago? Hoje a gente muda um pouquinho e vamos ali para as vacas leiteiras. Vacas leiteiras, mas como a gente sempre diz, né, são vasos comunicantes, né? São produtos finais diferentes, mas tem uma relação interessante na ponta produtora. E, Thiago, esse mês de julho, o pagamento realizado, né, mês de junho, perdão, pagamento realizado agora, ele foi pela segunda vez consecutiva registrado queda, é isso? Isso, a gente vem monitorando, obviamente, o mercado e notamos sim, com os preços pagos, uma segunda queda, né, uma consecutiva aí, mês após mês, principalmente num período que tradicionalmente a gente tem, né, vamos dizer, a entre safra, e onde a gente observa preços em patamares mais elevados ou se elevando, né? Então realmente a gente viu um preço pago aos produtores para o leite captado em junho, algo em torno aí de R$ 2,56 o litro, né? 55,68 o litro. Então é um recuo aí expressivo aí de 6% frente a maio, e um recuo ainda mais expressivo, principalmente no recorde, né, do ano passado, chegando a mais de 20%. Então realmente foi observado um preço pago aí mais pressionado ao longo aí do mês de junho. Lembrando a quem nos assiste por aqui que no ano passado foi mais ou menos nessa época que a gente começou a ver aquele pico de alta, né, Thiago? Que aí foi chegando até na ponta consumidora, que a gente via até nas reportagens dos jornais da mídia convencional, né? Que leite de caixinha custando quase R$ 10 na ponta consumidora. Então a gente vai lembrando disso e vai associando isso com esses movimentos. Sim, sim, vale sempre lembrar, e vamos dizer, um passado bem recente, tá fresco na cabeça do consumidor final, como você bem mencionou, aquele movimento, né, de fortes altas do preço chegando na vista do consumidor na ponta final, né, a preços elevados no varejo. E a você que está nos assistindo aqui pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal do Notícias Agrícolas, também acionar o sininho para receber as notificações, para não perder nenhum vídeo ao vivo que começar aqui no canal. Aproveita para deixar o seu like também no vídeo e tirar suas dúvidas com o Thiago. A gente tem o chat aqui do lado, então mande suas dúvidas, suas sugestões. Estamos aqui então para dar continuidade nesse bate-papo. E Thiago, essa segunda queda consecutiva, ela está atrelada ao quê? A gente vê uma demanda mais enfraquecida, pesando mais, a gente vê uma oferta maior, pesando mais. O que é o fiel da balança nesse momento para o mercado do leite? Bom, você citou aí dois vetores importantíssimos e formadores de preços, são oferta e demanda, né? Começando pela demanda, infelizmente aí isso daí vale para todas as proteínas, seja as carnes, seja os lácteos, até mesmo o ovo, né, que subiu bem de preço, e realmente o consumidor ele sente. Então, quando eu tenho muita volatilidade de preço, e principalmente a gente veio de um período de inflação em alta, taxa de juros em alta, que também reduz o investimento, muitas vezes trava um pouco o emprego, o empréstimo, realmente a gente tem um consumo de produto lácteo mais enfraquecido, tá, ao longo aí desse primeiro semestre de 23. Vale sempre lembrar a, a receita de formação da demanda, né, que a gente tem muito imposto, principalmente aí nos últimos anos até maio, e Uhum. isso realmente interfere na decisão de compra do consumidor final. Ele escolhe o produto. Então isso a gente tem uma demanda realmente um pouco enfraquecida, né? Que deve melhorar sim ao longo aí do segundo semestre, principalmente próximo ano, alguns indicadores macro aí, de certa maneira, melhorando. Então esse é o primeiro ponto, tá? Mas o que realmente vem pressionando bastante também o mercado é o movimento de importação, né? Hoje, esse ano, no primeiro semestre,
né? De janeiro a junho a gente importou quase que 3 vezes mais leite do que a gente importou no mesmo período, né, de 2022. Então temos mais leite no mercado brasileiro vindo da importação, então 3 vezes mais. E também a gente teve um movimento, né? O movimento de alta do preço no ano passado estimulou, por mais que o ano passado o custo do concentrado da nutrição estivesse mais elevado, com o preço mais alto que o produtor havia recebido e veio recebendo até junho, agosto, que seja, né, do ano passado, ele estimulou a produzir mais. Houve maiores investimentos em melhora do rebanho, investimento em genética, nutrição, sanidade. Então, tudo isso também favoreceu. Todo investimento que ocorre no ano passado até o começo desse ano, que preços elevados também, preços recordes para o primeiro, podemos dizer, quadrimestre do ano aí, a gente tem aí um cenário de mais oferta. Então, mais oferta vindo de um investimento da produção interna, assim como principalmente uma oferta maior de importação de leite, isso faz com que os preços aí, principalmente em maio, agora em junho, tenham uma queda aí relativamente forte, aí, principalmente pensando no preço pago tanto para maio como para junho. Então, o mercado ele se sentiu mais ofertado com preços pressionados. E a gente segue num ano muito atípico para o mercado de leite, né, Thiago? Porque no comecinho desse ano de 2023, período de safra, a gente via uma captação um pouco menor, né, os preços aumentando Sim. quando deveriam estar caindo. Agora a gente está no período de entre safra, quando a gente deveria ver os preços subindo e os preços estão caindo, mas isso traz muito da questão da importação. Qual que é a porcentagem mesmo, só para a gente esclarecer para a nossa audiência aqui, que foi importada ao longo desse primeiro semestre? Tá, vamos lá. Só para a gente ter os números, né? A gente importou no primeiro semestre cerca de mais de 1 bilhão de litros, né? 1,09 bilhões de litros de leite. Em contrapartida, o ano passado, nesse mesmo período de janeiro a junho, foram algo em torno de 365 milhões de litros, né? Então aí dá um incremento, algo em torno de quase 200% a mais, 198% a mais. O que representa o número que eu falei, né? 2,98 vezes mais a gente importou leite esse ano do que comparado ao ano passado. E sempre importante lembrar, quando o preço chegou naquele patamar, né, a partir de junho, julho, a partir de junho do ano passado, agosto, daí setembro do ano passado foi o primeiro mês aí que a gente registrou nesse período aí de 12 meses mais de 200 milhões, né, foram 203 milhões de litros importados. Então o movimento de importação começa o ano passado, no segundo semestre, e aí continua em patamares elevados ao longo de janeiro a fevereiro de 23. Movimento, aquilo que a gente comentou, o leite, assim como o alimento, as carnes, né, ele tem um papel muito importante na formação da inflação, do IPCA. E a gente vem observando realmente a necessidade de aumentar os juros para controlar a inflação. A gente até teve ontem a reunião do Copom reduzindo os juros, porque realmente a inflação reduziu, né, e muito devido a preços mais baixos das commodities, né, e dos alimentos. Então, o que a gente sentiu de inflação maior, a gente houve uma necessidade sim de importar mais leite para tentar amenizar esse processo. E agora a gente tem uma inflação menor, né? Então vamos olhando para frente. Então tudo que a gente observou de importação maior e que causou realmente essa oferta maior ao longo aí de todo o processo produtivo, então desde para o consumidor final, mas principalmente hoje para o produtor, que ele está vendo preços mais baixos, a gente começa a observar agora uma inflação menor, que aí olhando para frente, a gente tem uma redução da taxa de juros, isso pode colocar o consumidor de volta para ter uma demanda mais aquecida. Mas sim, olhando os números de importação, a gente nota aí um. Alô, Thiago? Thiago, você me ouve? Sim, ouço sim. Opa, acho que deu uma Estou ouvindo. cortadinha aqui na nossa conexão. Tá, Você falava a respeito da questão das importações, né? Que a gente também está sim, falando de inflação, disso poder melhorar um pouquinho a perfeito. demanda para os próximos meses. Isso,
Porque do mesmo jeito a gente teve inflação forte, que realmente motivou a todo um processo de abertura de importação, agora a gente começa a reduzir a inflação, né? A gente tem uma inflação mais acomodada no mercado nacional e, evidentemente, a gente começa a ter mais oferta devido ao aumento de produção dos pecuaristas, dos produtores de leite do Brasil. Então, a conta ela pode começar a ficar melhor, né, olhando em termos de uma demanda um pouco mais aquecida, um ajuste entre oferta interna e importação. Então, por mais que a gente tenha assim, um ambiente ainda mais pressionado de preço ao longo aí, dos próximos meses, mas a gente pode ter sim momentos positivos, dado uma demanda que tende a começar a melhorar. Era isso que eu ia te perguntar, né? Quando a gente olha aqui para os próximos meses, o que a gente pode ver, principalmente nesse curtíssimo prazo, né? O mês agora de agosto que a gente começou, quando terminar agosto vai ter o pagamento referente ao leite captado em julho. O que a gente deve ver de cenário? Deve ser essa continuidade de pressão? A gente sente ainda, sim, até pelo ritmo das importações, até, né, a gente vem notando realmente uma oferta maior de leite no mercado. Então, a probabilidade é que ocorra ainda assim o preço do leite pago, né, o captado em julho ainda, um cenário de mais pressão, ou principalmente em relação ao que ocorreu no ano passado, obviamente, preços mais acomodados. Tá? Então, óbvio que a demanda ela não recupera de um dia para o outro, isso daí vai ocorrer ao longo do segundo semestre, mas nesse curto prazo sim, a gente tem ainda um cenário de mais oferta, um volume maior de importação, então aí com preços mais acomodados. Certo. Thiago, muito obrigada pela sua participação. Você e toda a equipe do CPEA são sempre muito bem-vindos aqui com a gente. Não, eu que agradeço sempre a abertura, Notícias Agrícolas, ao nosso trabalho, e é importantíssimo para a cadeia do leite, né? A gente está junto, passando informação, entendendo um pouquinho todos esses movimentos. Sempre à disposição. Muito obrigado e um bom dia a todos. Tá aí, então estivemos com o Thiago Bernardino de Carvalho, que é pesquisador do CPEA, nos falando um pouquinho a respeito do contexto do mercado do leite atualmente. A gente conversou um pouco sobre o pagamento realizado agora, no final de julho, referente ao leite captado em junho, e foi a segunda queda consecutiva no pagamento realizado. Então, na média Brasil realizada pelo CPEA, então, lembrando, né, que a gente tem regiões e bacias leiteiras no país, né, cada uma com a sua particularidade, peculiaridade, mas no preço médio, então, houve essa queda em relação ao pagamento anterior de 6,02%. Então, esse preço médio pago ao produtor agora foi de R$ 2,56. E quando a gente olha esse pagamento realizado no finalzinho de julho, comparado ao pagamento realizado na mesma época do ano passado, isso representa uma queda de 22,38%. Vale lembrar que no ano passado, mais ou menos nessa época, a gente estava vendo aquela escalada nos preços do leite. Lembra que chegaram até nas pontas consumidoras, né? O leite UHT custando ali R$ 7, 8, 9 reais a caixinha do leite. Então a gente vai ali se alinhando, né, no comparativo com o que houve no ano passado, que foi algo muito fora da curva. E outro ponto que está fora da curva, que também vem acontecendo desde, por exemplo, setembro do ano passado, justamente por essa alta nos preços, e que o Thiago Bernardino nos trouxe, é a importação de leite. Essa escalada começou, então, lá em setembro do ano passado, para tentar modular esses preços aqui no mercado interno. E para se ter ideia, no primeiro semestre desse ano, então, de janeiro a junho de 2023, comparado ao primeiro semestre do ano passado, houve um aumento nas importações de leite de quase 200%. Ou seja, isso também vem contribuindo com a baixa nos preços pagos ao produtor, além da demanda mais enfraquecida. Eu encerro por aqui, já tem mais informações para você, então fique ligado. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.